Edu, vamos começar a individualizar as coisas e queria que você falasse do Coelho, que foi eleito o melhor em campo, o que justifica o voto neste jogador, e também queria que você falasse do começo da trajetória dele no Galo, vem sendo positivo, Edu. Ô Cirilo, antes, só trazer o aproveitamento do Atlético na temporada aqui, daqui a pouquinho a gente volta no Coelho, porque a discussão nesse momento é: o Atlético está jogando bem ou os adversários, os campeonatos é que são fracos? Eu entendo quem acha que é a segunda hipótese, os adversários são fracos e os campeonatos são ruins. Mas vamos lá, né? O Atlético profissional, se a gente tirar os 3 jogos iniciais do estadual, que o Atlético jogou com o Sub-20, Galo tem 9 jogos oficiais na temporada. 8 vitórias, 1 empate. Empatou com o América e ganhou o resto. Exatamente. Vila, Atlético, Cruzeiro, Itaberito, Tombense, Tocantinópolis, Tombense de novo e Manaus. Marcou 18 gols nesses 9 jogos, sofreu 2, hoje sofreu o segundo. São 6 vitórias das 9 por 2 ou mais gols de diferença, um aproveitamento de 92,6% do Atlético nesse momento, com vários destaques individuais, com jogadores contratados entregando, rendendo, com uma disputa real por titularidade e com um dos melhores jogadores da temporada até aqui, de novo, né? O Hulk. Você pode achar que os adversários são inferiores, você pode achar tudo, que os campeonatos são fracos, mas esse desempenho do Atlético e esse aproveitamento do Atlético colocam o Atlético, sim, entre os principais times do futebol brasileiro nesse início de temporada. É claro que tudo pesa. Adversários do interior, adversários da Copa do Brasil. Preocupante seria se o Atlético tivesse tendo dificuldade para vencer esses adversários, se o Atlético tivesse ficado pelo caminho no Campeonato Estadual ou se o Atlético tivesse passado muito aperto na Copa do Brasil. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, o Atlético, desde que entrou no Mineiro com o time profissional, ganhou todos os seus jogos, alguns deles com os pés nas costas, e na Copa do Brasil passou sem sustos pelos adversários inferiores. Primeiro, porque levou a sério. Segundo, porque o trabalho tem sido bem feito. Terceiro, porque coletivamente é um time que funciona. Muitos jogadores jogando bem, porque se o coletivo funciona, a individualidade sobressai. Então, apesar dos pesares, campeonatos, adversários, o Atlético sim joga um futebol muito bem jogado nesse momento da temporada. Dito isso, coletivamente, do trabalho do Cuca até aqui, dos atletas, o Coelho a mim não surpreende. A mim não surpreende. Você é o âncora das jornadas esportivas da Itatiaia, imagino, eu não me recordo, a última você estava na Arena MRV, Atlético Paranaense, o último adversário do Atlético. Eu não me recordo se você estava na jornada de Curitiba, que foram jogos próximos no ano passado. Nos dois eu chamei atenção a respeito do Coelho. Aliás, em Curitiba, eu acho que o gol do Atlético Paranaense foi do Coelho. E acabando o jogo da Arena MRV, eu falei, esse Atlético Paranaense caiu, mas tem um monte de jogador bom. Se eu sou o Atlético, o Galo, eu iria atrás do Coelho, e ainda citei o Esquivel, o lateral esquerdo, para ser um reserva do Arana. O Coelho é muito bom jogador, é um cara polivalente, faz os dois lados do campo, joga como segundo atacante, tem bom chute, hoje fez um gol de canhota, é muito intenso, é jogador que entrega muito no jogo sem a bola quando o adversário está te atacando, marca, pressiona a saída de bola, tem um vigor físico acima da média. Então o Galo acertou em cheio na contratação do Coelho, para ficar no Coelho, porque eu acabei de falar no comentário que todos os reforços do Atlético, e aí dá para colocar a exceção do Júnior Santos, que está lesionado e mostrou pouco, jogou pouco, todos estão entregando, cara. É impressionante como a janela do Atlético, do final, início de temporada, como essa janela tem sido eficiente. Todos eles entregando, disputando titularidade, muitos deles titulares e caindo nas graças dos torcedores. Aqueles que vieram com uma boa expectativa e aqueles que vieram como surpresa, como esse que o Thiago entrevistou agora há pouco, o lateral direito Natanael. Então, cara, falar o quê? O início de temporada do Galo é muito bom. Dali a pouco vai pegar adversários mais qualificados? Vai.
mas está se enchendo de confiança. O treinador está passando confiança, o treinador tem demonstrado um trabalho muito bem feito e os jogadores estão adquirindo confiança, passando confiança, e o Atlético vai iniciar as principais competições, já iniciou uma delas, com o torcedor do seu lado, com o torcedor confiante. Quer algo melhor do que isso no início de temporada? Tá por vir. O Atlético vai jogar a final do Campeonato Estadual e pode bater ex-campeão. Isso pode ser algo melhor. Então, cara, o início de temporada do Galo é promissor. O futebol jogado é promissor. Jogadores estão apresentando um desempenho promissor. Então, neste momento, só elogios, só destaques. Ali na frente, a gente sabe, a coisa pode mudar, mas pelo andar da carruagem, acho que o Atlético, nessa temporada, vai ser um time mais competitivo. E eu não vou dizer que vai brigar por algo melhor do que na última temporada, porque na última temporada de 4 competições o Atlético decidiu 3. Foi finalista do Mineiro, ganhou, foi finalista da Libertadores, da Copa do Brasil e perdeu as 2 para equipes superiores, e nas finais o Atlético não jogou bem. É evidente que daqui a pouquinho os principais times da temporada vão se apresentar ao Atlético, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Internacional, Grêmio. Essa turma que o Galo vai jogar daqui a pouco é muito melhor do que a turma que o Galo tá jogando agora. Mas é muito melhor, isso é evidente. Mas, cara, contra estes adversários de até agora, o Galo tem vencido. Venceu todos os jogos. O Galo enfrentou os caras até aqui e venceu a maior parte dos jogos jogando bem. Então, assim, é claro que o campeonato estadual e as 2 primeiras fases da Copa do Brasil não servem de base para você dizer que a temporada vai ser maravilhosa ou que a temporada vai ser péssima. Se o desempenho estiver sendo ruim, o sinal de alerta certamente estaria ligado, porque você, com investimento absurdo, estaria passando dificuldade contra equipes que não lutam definitivamente na mesma faixa que você. Mas o Atlético tá vencendo os jogos. O Atlético, desde que colocou o elenco principal para jogar, empatou com o América e ganhou o resto. Empatou o primeiro jogo, né? Contra o América, dias depois lá de encerrar a participação dos Estados Unidos em Orlando, e aí venceu todo mundo depois disso. Nesse jogo contra o América, o Jori foi eleito melhor em campo. Melhor em campo aquele dia. O Jori, que não era nem pra jogar, né? O Matheus, por conta da questão contratual, jogou, e o Jori foi melhor em campo. Então, assim, é base pra dizer que 2025 vai ser maravilhoso? Não, claro que não é. Mas não dá pra ignorar que o time ganhou todos os jogos depois disso. Então, assim, que venha o Campeonato Brasileiro e que o time continue confiante, né? Que o time continue gerando expectativa.